Olá pessoal, hoje vamos iniciar um novo tema de aula e o tema dessa aula de hoje vai ser sobre composto de marketing. Mas antes de eu falar sobre esse composto de marketing, o que a gente viu até o momento? Nas aulas anteriores, eu trouxe para vocês sobre introdução e história do marketing, falamos de teorias e conceitos, atividades comerciais, aquisição de produtos e serviços, a relação entre empresa e consumidores. Trouxe também a era e fases do marketing. Falamos da era de produção, a era de vendas, a era de marketing e a era que a gente se encontra nos dias de hoje, que é a era de relacionamento e digital. Tivemos a aula sobre ambiente de marketing. Apresentei para vocês sobre micro e macro ambiente. Tivemos a aula de análise de SWOT com as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Tudo isso relacionado àquele ambiente interno e ambiente externo, o que ajuda e o que atrapalha para a empresa. E na última aula eu falei sobre as orientações organizacionais. Então eu falei sobre as orientações das empresas, aquelas empresas que têm essa orientação por produção, produto, aquelas empresas que têm orientação por vendas e, por fim, as empresas orientadas por marketing. Hoje, eu vou falar sobre o que compõe um bom planejamento de marketing. Para falar sobre esse planejamento, o que compõe, eu quero apresentar para vocês o composto de marketing, que, segundo Philip Kotler e Kevin Keller, ele tem o seguinte propósito. O propósito do composto de marketing, ele é criar, comunicar e entregar valor aos consumidores, principalmente no quesito de gerenciar esse relacionamento. E uma palavrinha nova aí para vocês. Gerenciar relacionamentos para beneficiar quem? A organização e também os stakeholders. Aí fica aquela questão. Professor, o que é stakeholder? Stakeholder, para sua definição bem geral, são todas as pessoas que impactam nas tomadas de decisões das empresas. Vamos ver alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui funcionários, eu tenho clientes, eu tenho fornecedores, ou seja, e até mesmo os acionistas. Então são todas as pessoas que vão afetar diretamente nas tomadas de decisões das empresas. Mas e no composto de marketing? Como que eu posso gerenciar e beneficiar também este público? Quando eu falo de beneficiar o gerenciamento também desse público, que são os stakeholders, o composto de marketing ele é também conhecido como o famoso 4Ps. Aí nós temos produto, preço, praça e promoção. Mas eu quero compartilhar uma curiosidade para vocês. Esse composto de marketing, ou 4Ps, eles também recebem outras nomenclaturas. No mercado, você pode observar algumas literaturas ou alguns artigos que vão trazer como mix de marketing ou marketing mix e também como composto mercadológico. Eita, professor, quanta coisa antes de começar só sobre o composto de marketing. Mas vamos entender as principais características de cada composto. O primeiro composto, nós vamos falar sobre produto. Esse composto produto, ele possui o seguinte conceito. O conceito de composto de produto, ele literalmente é aquilo que você está vendendo. É algo que pode ser tangível ou intangível, depende do que você vai oferecer. Às vezes você não oferece um produto físico, então depende muito. Você às vezes está prestando uma consultoria, por exemplo, e também ele é muito importante nessa definição que faz ser o que faz o seu produto ser único. E uma característica importantíssima, como que o seu produto pode resolver um problema ou satisfazer a necessidade ou desejo do consumidor. Mas para a construção desse planejamento, quais são os principais elementos do produto? Observem aí na tela. Nós temos qualidade. Qualidade
É importante que quando vocês forem nessa aba do produto, falar sobre ele, o meu produto tem qualidade. É uma descrição muito genérica. Então é importante que quando você for atribuir qualidade para o seu produto, que você traga as especificações diretas dele. Quais são as especificações do produto, habilidade, qual a habilidade que ele tem em satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores. Então é importante que eu não coloque nesses elementos palavras muito genéricas. Assim como vocês fizeram na análise de SWOT na aula anterior, no composto de marketing, você também vai ter esses pilares. E aí, nesse pilar do produto, a gente tem esses elementos que eu estou apresentando para vocês. O segundo elemento principal e importante é o design. Qual é a característica que você vai trazer para esse produto? Então, a aparência visual, a ergonomia, o design do produto em si, que pode ser primordial para fazer com que ele seja diferente no mercado. Aí eu tenho o terceiro elemento, que são as características e funcionalidades. Aqui eu já trago os atributos, as características bem específicas do seu produto. Quais os benefícios que ele, sendo lançado no mercado, ele vai oferecer. Ele vai levar para esse consumidor final. Lembrando que aqui eu posso colocar produto ou serviço. Indo para o quinto elemento, o quarto e quinto elemento, nós temos marca e embalagem. Quando eu falo da marca, é toda a identidade visual do produto. O logotipo, o símbolo, tudo aquilo que representa ele, tanto pelo nome, design e que vai diferenciar ele no mercado. Já a embalagem é a proteção do produto e meio de comunicação que você vai utilizar para que as pessoas, quando forem procurar, vamos supor que a sua empresa está optando em fazer um produto que seja para o bem estético. Um peeling. Aí ele chega na farmácia para buscar esse peeling, então eu preciso que essa embalagem seja diferente dos teus concorrentes. E aí, outra característica é como que essa embalagem, quando ela for pensada, ela pode ser funcional na parte do transporte. Então isso é muito importante que você também pense nessa embalagem, como que esse produto pode ser fácil para transportar. Até aí vocês entenderam. O produto são todos os pilares que nós temos, que a gente fala de qualidade, design, características e funcionalidades, marcas e embalagem. Esses 5 elementos são os 5 principais. Não quer dizer que vocês não possam atribuir outros elementos quando vocês forem fazer esse planejamento referente ao seu produto ou serviço. O próximo composto, o segundo P, é o preço. E ele segue o seguinte conceito. O conceito de preço, aqui a gente já está falando sobre o quanto o seu cliente vai pagar. Até aí é algo nada incomum. Mas ele não é somente sobre o quanto o seu cliente vai pagar. Aqui também é importante você atribuir os meios e como esse cliente pode adquirir esse produto. E principalmente, qual é a percepção de valor que você consegue atribuir para esse produto. Porque às vezes nem sempre um produto que tem o menor preço quer dizer que é um produto ruim, ou que aquele que tem um preço muito elevado que quer dizer que é um produto ponta de linha. Então eu preciso, qual é a percepção de valor que eu quero trazer para o meu cliente sobre esse produto. Para eu entender um pouco mais sobre esse pilar do preço, vamos entender quais são os principais elementos, os 5 principais elementos. Então nós temos aí estratégia de precificação. Se esse produto terá uma penetração, um alinhamento premium, etc. O que quer dizer com essa penetração? Como que ele vai chegar? Como que ele vai criar raiz no mercado onde você vai lançar esse produto? Então, se vai já chegar com uma identidade de um produto muito caro ou um produto acessível para todos os públicos. Nós temos também
referente a preço. Quando eu falei para vocês que não é somente eu estabelecer o preço que eu vou fazer para o meu produto, mas também sobre descontos e incentivos, quaisquer reduções de preços oferecidas para estimular a venda do teu produto. Às vezes é um lançamento, então eu posso estabelecer a cada X clientes, você vai pagar menos X no preço comum do produto. E aí nós temos o terceiro elemento, que é o termos de pagamento. Aqui a gente entra, para fazer uma referência rápida, é igualzinho quando a gente fala a Casas Bahia, ela por muito tempo ela foi referência na parte de levar condições e meios de pagamentos para que as pessoas pudessem ter todos os tipos de produtos que antigamente se pensava que era algo muito intangível. Veio os carnês, veio o crediário. Então, esses termos de pagamento, as modalidades de pagamento, então eu tenho esse exemplo da Casa Bahia. Se o seu produto é um produto que vai estar sendo vendido na internet, então eu consigo oferecer para o meu consumidor até 5 vezes, até 3 vezes sem juros. Acima disso, eu tenho juros. Ou não vendo de juros. O preço para Pix é um valor específico. Então, quais são os termos de pagamentos que você vai levar e atribuir para o seu produto? Para o nosso quarto elemento, ainda sobre preço, eu tenho concorrência e tenho o quinto elemento, que é o custo. Na concorrência é aquilo que, como o preço se compara aos meus concorrentes. Então eu preciso equilibrar. Mas isso, lembra do conceito? Eu preciso também entender. Não quer dizer que meu concorrente faz um preço muito baixo, que eu tenho que fazer um preço menor ainda. Qual é a percepção de valor que eu quero levar sobre o meu produto? E o custo. Esse custo está relacionado a essas considerações de produção e como ele impacta como ele impacta no preço final. Esse custo basicamente se eu produzo um produto, quais são os custos de todos os insumos que eu tenho para aquele produto chegar na loja. Então, desde matéria-prima, funcionário, a energia para produzir, maquinário e transporte. Então, todos esses custos é muito importante ser levado em conta, porque ninguém abre uma empresa por abrir. A gente quer ter lucro. Então eu preciso definir quais são esses custos. E aí sim estabelecer o preço que eu quero levar para o consumidor final. E terceiro composto, nós estamos falando sobre a praça. A praça que ela pode ser conhecida como ponto de venda ou ponto de distribuição. Então você pode encontrar PDV ou PDD. O composto praça, ele possui o seguinte conceito. Vamos lá. Nós temos o P, que ele define onde e como os clientes podem chegar até você para comprar o seu produto. Aí vai depender de como você vai definir. Eu vou trabalhar como uma loja física ou uma loja virtual. E isso também está relacionado aos distribuidores. E é importante eu também entender e garantir se o meu produto ele vai ser encontrado facilmente. Para isso, para eu fazer essa composição, eu tenho os novos 5 elementos. Para a praça, eu tenho canais de distribuição, cobertura de mercado e logística. Para canais de distribuição, então, quais são os pontos que eu vou ter para que meu produto chegue ao cliente? Quais caminhos que o meu produto vai percorrer para chegar até o cliente final? Quando eu falo de cobertura, a extensão geográfica. Essa extensão geográfica eu chamo a atenção quando a gente fala principalmente relacionado às redes sociais. Porque alguns empresários têm a ideia de que eu preciso ter na minha rede social 10 mil seguidores para que as pessoas vejam o meu produto. Mas de repente a minha empresa ela atende somente o comércio local. Então faz sentido eu ter 10 mil pessoas que são Brasil afora ou fora do país e eu não vou chegar até essas pessoas? Então às vezes entra naquela questão de números de vaidade. E logística, eu preciso ter um gerenciamento de transporte, armazenamento e entrega de produtos
para que esse produto chegue com uma qualidade ideal. Principalmente uma prática legal que algumas empresas fazem é fazer a entrega para você mesmo, para você ver como que essa logística vai tratar. A terceirização de logísticas, porque adquirir uma logística própria do seu produto é meio desafiador. O nosso quarto e quinto elemento, eu tenho localização do ponto de venda e a questão dos estoques, da formação dos estoques. Então aqui, para a localização do ponto de venda, a importância de estar estrategicamente localizado para acessar o público-alvo é muito importante. Porque se eu quero levar uma experiência positiva para o meu produto, se eu trabalho com e-commerce e quero atender de repente uma área geográfica muito grande e eu só tenho um lugar de ponto de venda, um lugar de ponto de distribuição, é importante que eu consiga massificar de uma forma que eu consiga ter uma experiência do cliente mais positiva. E o estoque é uma decisão do teu modelo de negócio. Por que uma decisão do teu modelo de negócio? Você pode trabalhar com um modelo de negócio que você tem que ter um estoque muito grande, ou você pode trabalhar com um acordo com seus fornecedores para que você consiga, num prazo estipulado, atender esse cliente sem precisar ter grandes estoques. Então aí depende muito da prática do teu produto ou serviço, a como que o teu concorrente age. Às vezes o teu concorrente ele estabelece uma entrega de 3 dias e para 3 dias o teu fornecedor não consegue. Aí você precisa trabalhar uma estratégia de obter um estoque próprio, desenvolver essa estratégia dentro da tua empresa para que você não leve para essa experiência ruim para o teu cliente. Do composto, o nosso quarto composto, nós vamos falar sobre a promoção. E a promoção nada mais é do que você tornar público o teu produto. Quando eu venho para o conceito, é todas as formas que você vai comunicar, que você vai utilizar para que as pessoas conheçam aquilo que você está vendendo ou aquilo que você está produzindo. Então, publicidade, vendas, e-mail marketing, redes sociais, todas as formas. A ideia aqui principal é você criar mensagens que se conectem com o teu consumidor. Principalmente você identificar que perfil que você quer atender de pessoas. Ah, eu quero atender pessoas que são da idade a partir de 18 anos. Aí, opa, eu estou falando com um público mais jovem, então eu tenho que trabalhar uma comunicação mais jovem. Não, eu vou trabalhar uma comunicação com consumidores que têm o perfil 45, 60 a mais. Então é uma outra linha de comunicação. Se é masculino, se é feminino, enfim. Promoção são todas as táticas, tudo que você vai utilizar para que seu produto seja reconhecido no mercado. E aí quando a gente fala de montar esse pilar da promoção, ela também tem mais 5 principais elementos. Quais são esses elementos? Então nós começamos com publicidade, promoção de vendas e relações públicas. Publicidade é como eu falei agora. Então você vai usar mídia paga, rádio, jornal, impulsionamento nas redes sociais, ou você vai trabalhar com mídia de forma de engajamento. Promoção de vendas, quais as estratégias temporárias que você vai criar para incentivar o consumo? Se é um produto novo no mercado, então você pode oferecer um desconto, ou você não é um produto novo no mercado, então a compra de lote é X preço. Enfim, quais são as estratégias que você vai promover a venda? E relações públicas é aquela questão de você manter a sua imagem positiva, principalmente essa imagem positiva com seus stakeholders. Um dos stakeholders que eu comentei anteriormente são os clientes. Então as pessoas precisam, hoje em dia, quando a gente fala da era digital, todo mundo tem o telefone na mão. O que acontece? Quando você vai comprar um produto, pelo menos eu faço muito isso, e boa parte das pessoas também, quando vai procurar, ela, o que faz? Antes de comprar, vai olhar lá os comentários desses produtos. Então, essa questão dessa experiência, essa gestão de comunicação, como que essa imagem pública tem sido levada para o consumidor, para o cliente, ela é muito importante e ela vem através de quê? De estratégias de relações públicas. Os nossos quarto e quinto
E quinto elemento, nós temos marketing direto e mídia social. Aqui é bem tranquilo. Marketing direto são as comunicações feitas diretamente para aquele teu público. Então, se eu estabeleci 3 tipos de público, eu tenho jovens, eu tenho adultos e eu tenho senhoras casadas. Ou eu tenho pessoas mais velhas. Mais velhas que eu digo idosos, a partir de 60 anos. Então, se eu tenho esses 3 tipos de públicos, ou 4 tipos, independente da quantidade de público que eu vou ter, eu preciso, para eu fazer um marketing direto, eu tenho comunicações específicas e aí eu faço ações para cada tipo de público. Não adianta eu chegar a fazer um post promocional na rede social pensando no público 60 mais. Se na minha loja o 60 mais ele recebe muito melhor as informações através da rádio. Então, marketing direto é todas as formas que você vai utilizar de publicidade para chegar de uma forma muito assertiva para o público que você quer atingir. Mídia social e marketing digital é aquilo que a gente já está acostumado no dia a dia. Então são as redes sociais, tudo que envolve a internet que você vai interagir com o teu público final. Então, professor, para eu fazer um bom planejamento, eu preciso somente dos 4 P's? Bom, eu queria falar que era só isso, mas o que acontece? O comportamento das pessoas está mudando. E cada vez mais a gente tem aumentado o número de concorrentes das empresas. As pessoas acabam sendo mais exigentes, até um pouco, posso falar assim, não egocêntricas, mas querem ter uma experiência minimamente que dê a impressão de mais exclusividade. E quando isso acontece, vem mais outros 3 P's. Mas quais são esses 3 P's? A partir de agora eu quero apresentar alguns P's que são importantes para vocês para entenderem essa mudança do comportamento do mercado. Então vamos conhecer quais são esses novos 7 P's. Nós temos aqui pessoas ou paixão. A principal característica de pessoas ou paixão, eu falei para vocês que nós como consumidores a gente tem ficado cada vez mais exigente na experiência e na qualidade do produto que a gente recebe, do produto ou serviço. E quando eu falo nós, me incluo nisso também, porque a gente vê isso um comportamento de maneira geral. Não é só Brasil, fora do nosso país. Então, qual é essa característica de pessoas? Aqui a gente está falando, direto ou indiretamente, sobre as pessoas na execução de um serviço ou na venda de um produto. Então aqui a gente tem empregados, gestores e até consumidores. E essas interações, elas influenciam na percepção de qualidade e a experiência do serviço. O que isso quer dizer? Quando eu falo sobre essa exigência e essa questão da influência na percepção de qualidade, é aquele exemplo que eu trouxe anteriormente, quando eu comentei sobre quando você vai comprar um produto, você olhar lá a experiência, os comentários sobre as pessoas que já adquiriram aquele produto. Se você vê uma publicação, principalmente quando a gente compra em Mercado Livre, AliExpress, que infelizmente a gente tem algumas chances de ter golpes, a gente observa muito esses comentários, quantos comentários são feitos, principalmente se você vai pegar um produto com um valor muito agregado. Então, para que você tenha o menor risco possível, essas pessoas elas realizam essas interações. E essas interações elas vão influenciar diretamente na percepção de qualidade e principalmente sobre a experiência do produto ou serviço. E este composto ele pode ser apresentado se você observar essa cena. Essa é uma cena quando eu falo para vocês a respeito de serviço. Aqui eu tenho uma equipe fornecendo um excelente serviço para o cliente. Esse excelente serviço, essa equipe, aqui agora eu estou falando de funcionários, é exatamente aquilo que eu quero como principal característica da parte pessoas ou paixão. Quando eu digo eu quero,
não eu quero, e sim o que ela representa, pessoas ou paixão por aquilo que elas estão fazendo. Aí, o nosso sexto composto, ele é conhecido como processo. E processo, pela palavra em si, ela já explica bastante coisa. Por quê? São todos os mecanismos e fluxos de atividades. Tá, professor, mecanismos e fluxos de atividades, mas é tudo aquilo, aquela máquina, são as engrenagens que vão fazer o teu produto ou serviço de fato funcionar. Então, procedimentos, mecanismos de entrega, níveis de serviços, funções operacionais, tudo aquilo que você precisa ter no seu produto funcionando de uma maneira correta para que você possa atender em grande escala para muitos consumidores e para que eles tenham a melhor experiência. A imagem que representa esse tipo de serviço, aqui nós temos uma representação eficiente de um processo de atendimento ao cliente. É meio irônico essa imagem, porque quando a gente fala de atendimento para o cliente, nós estamos falando de um tema até polêmico. Porque eu tenho referências de telemarketing ou mesmo a proximidade do contato que você tem com um atendente. Tem algumas lojas que você chega hoje, às vezes parece que você está fazendo um favor em comprar ali. Porque o atendente ele não está legal. E nessa imagem que vocês estão vendo, ela já traz uma serenidade, como se toda a eficiência do processo tivesse tudo bonitinho e aí ela conseguir desenvolver, simplesmente pegar o feedback do cliente e já ter aquele retorno positivo e já ir para o próximo e a coisa fluir. Será que funciona muito bem assim? O nosso sétimo composto, ele já é a prova física. Aí nós temos uma palavra em inglês, que é o physical evidence, ou evidência física. Ele tem o seguinte conceito. Aqui é meio que a gente, palavras bonitas e discursos bonitos todo mundo faz. Mas e provar efetivamente que aquilo funciona? Então a prova física ela vem com isso. O seu principal conceito é você tornar tudo aquilo que é no discurso de maneira tangível. E quando eu digo tangível, que as pessoas consigam perceber de fato que eu falo que o meu produto é bom, mas por que ele é bom? Então que eu falo que o meu produto tem uma inteligência muito legal, uma Alexa tem uma inteligência, responde de uma maneira muito positiva, mas por que ela é? Então eu levo essa experiência para o meu cliente antes dele comprar o meu prospect, mas eu provo com evidências do que aquilo que eu estou falando de fato, o meu produto é muito bom. Aqui eu tenho para vocês uma imagem que representa um stand de exposição interativo numa feira e ela exibe esse produto em uso. Isso é muito comum para que você possa apresentar o seu produto, o serviço que está sendo lançado no mercado. Então, professor, eu posso dizer que são apenas esses 7 P's e que a gente não precisa que ninguém precisa mais se preocupar? Eu queria dar essa notícia, mas não estou de sacanagem, ainda temos mais outros 2 P's. Por quê? Nós estamos vivendo, vou reforçar, nós estamos vivendo numa mudança constante de comportamento. Será que vai parar por aí? Não sei. Mas esses são os 9 últimos P's. Então, quais são esses próximos P's? Estou falando de performance, o nosso 8º P. A performance ela tem o seguinte conceito. Como o próprio nome já traduz, aqui eu estou falando sobre a eficácia de todas as estratégias que o meu negócio estabeleceu. E principalmente, essa eficácia ela tem que estar atrelada com algumas questões de mercado, como sustentabilidade e responsabilidade social. Por quê? Hoje em dia isso cada vez mais é importante que seu produto ele tenha esse tipo de preocupação. E não é simplesmente eu chegar e fazer um greenwashing. Maicon, professor, o que é isso? Greenwashing é lavagem verde
Ah, vou colocar ali que eu coloquei umas cestas dentro de coleta seletiva da minha empresa, então eu estou praticando a minha sustentabilidade. Opa, mas a sua empresa é de cosméticos e eu estou colocando só uma cesta, só as cestas de coleta seletiva. O que que isso é correlacionado ao seu produto, ao seu serviço? Então, essa responsabilidade social, essas ações de sustentabilidade, elas têm que estar atreladas ao seu produto. O que que você vai fazer de forma diferente? E isso é uma das características quando a gente fala de performance. Por quê? Mas, professor, mas por que performance? Se eu tenho todos os outros pilares, o meu produto está vendendo bem, por que que ele pode performar bem se ele não pode performar bem se ele não tiver uma prática sustentável? Nós estamos num ambiente em que rede social, mais uma vez, o celular está na mão de todo mundo. E se o meu produto ele impacta de uma forma negativa qualquer um dos pilares de sustentabilidade, pode ser o ambiental, pode ser o econômico ou o social, vocês acreditam que as pessoas vão ver positivamente o seu produto ou serviço? Então é importante ter essa preocupação, por quê? Para você manter a sua performance. Faz sentido? Aqui a gente tem uma imagem para exemplificar para vocês essa questão do infográfico dinâmico, que ali é aquele acompanhamento mensal que sempre a empresa vai observar, e aí a performance dela com índices tanto de vendas como de lembrança de marca, como de sustentabilidade, sempre acima. E isso é muito importante, que a empresa, o negócio, tenha esse acompanhamento, mensure os seus gráficos e resultados, não somente a venda, mas na experiência do consumidor e do cliente. E o nono composto, ele é conhecido como percepção. Mas o que compõe esses elementos de percepção? O que compõe esse conceito de percepção? Aqui, a percepção ela enfatiza a importância da imagem, a experiência dos consumidores e a gestão de expectativas. Assim como performance, você vai acompanhar como que tá esses números, como que estão esses números, a percepção você começa a ter por meio de pesquisas para você poder fazer a gestão dessa experiência desses consumidores. E principalmente, o meu produto eu estou com uma experiência positiva, mas e a expectativa a médio e longo prazo? Como que tá? O que eu estou preparando dentro da minha empresa para que eu possa atender mais e melhor as expectativas do meu cliente? Para que não venha nenhuma concorrência e simplesmente me derrube. Aqui, para fazer um link com a aula anterior de composto de marketing, de orientações de marketing, nós tínhamos a orientação por produto, lembra? Que era aquele produto que idolatrava tanto e esquecia o mercado. Esquecia a forma como o mercado estava agindo, as necessidades do consumidor. Nessa questão da percepção, eu preciso não agir como uma empresa orientada apenas por produto. Eu preciso ser uma empresa orientada por marketing, pensando sempre nas expectativas e nos desejos do meu consumidor. Para a gente poder finalizar, eu tenho essa cena, que ela reflete uma montagem positiva da marca na mente dos consumidores. Então, toda empresa ela quer o quê? Ela quer ser melhor vista no mercado, ter mais clientes e clientes que falem bem da minha marca para que eu possa e que consumam o meu produto ou serviço, para que você possa permanecer por mais e mais tempo no mercado. E para a gente finalizar, tá aqui essa imagenzinha. Professor, você falou que era 9, será que tem mais? Bom, gente, por enquanto são só 9, tá? Mas diante de tanta mudança, pode ser que num futuro não muito longe ou de médio e curto prazo possa acontecer e ter mais peso. Então é importante vocês ficarem atentos. Para a gente poder concluir a aula de hoje, eu queria fazer uma correlação com o curso de vocês, Biomedicina. Então o composto de marketing ele é essencial em diversas áreas, inclusive para a biomedicina. Criar ofertas que atendam às necessidades dos consumidores é fundamental. Por exemplo, ao desenvolver um exame laboratorial,
A precisão científica e a forma como é percebido pelos clientes é bem importante. Conhecer esse composto de marketing, ele vai ajudar muito na descoberta e inovações de maneira eficaz, elevando esse impacto e relevância do trabalho do biomédico. Composto de marketing ele pode ser aplicado em diversas situações, como na comunicação de pesquisas e principalmente na busca de um financiamento para essas pesquisas que estão sendo realizadas por vocês, futuros biomédicos. Então é isso, pessoal. Para a gente poder finalizar a aula de hoje, eu quero apresentar esse case de mercado. Me perdoe o momento, mas lá vem imagens fortes. Aqui nós vamos falar de um estudo de caso do Burger King. O Burger King, ele, alguns anos atrás, ele mandou uma carta aberta para o McDonald's. Mas por quê? Tinha o dia do Peace One Day, um dia de paz. Então ele fez uma proposta, mandou uma carta com uma proposta de paz. Aqui a gente identifica promoção. E nessa proposta de promoção, ele já apresentou, nessa proposta de paz, que a gente coloca como promoção, ele está promovendo a Burger King, ele preparou um enxoval completo da marca. Aqui nós identificamos o quê? O produto. Então tá ali, McDonald's / Whopper, que é o seu principal produto ali do Burger King. Fez até uma simulação de fachada. Aqui nós temos o quê? Dentro do composto de marketing? Praça ou ponto de venda. Mas o McDonald's não aceitou. Essa propaganda ela teve um buzz, ou seja, muitos veículos replicaram ela, foi muito bem divulgada, mas o McDonald's não aceitou. Aí veio a empresa brasileira para não perder essa oportunidade de notícia de mercado e fez a sua parte. Burger Kings, nós aceitamos. Aí tá lá, BK, Brutus ou Gira Whopper, Peace Day. Então ele propôs, trouxe num post bem dinâmico e interativo, uma forma divertida. Ele fez aqui nesse momento promoção, promoveu o seu produto das girafas junto com o movimento iniciado pela Burger King. Tá aí uma forma inovadora de você criar engajamento nas redes sociais e falar, e entrar na mente dos seus consumidores sobre o produto que você vende. Então, os nossos recados finais. Atividades no Classroom. Não fique de fora para que vocês possam... porque vale como falta e também reforçar a atividade pós a aula. A nota ela sempre vem no prazo que está estipulado, que aí no caso vai ser no próximo domingo. Observe esse prazo e evite entregas para não ser penalizado com falta, tá, gente? A apostila ela já está disponível lá no Classroom para que vocês possam consultar o conteúdo e um chat lá para tirar as dúvidas sobre a aula. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Essas são as nossas referências bibliográficas de estudo e desejar um excelente dia a todos vocês. Até a próxima aula. Muito obrigado, pessoal.